Olá, sejam bem-vindos a este tutorial sobre a correta movimentação dos processos em decorrência da repercussão geral, recursos repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. Primeiramente, é importante esclarecer que esses institutos compõem o modelo brasileiro de precedentes obrigatórios e estão previstos no artigo 927 do Código do Processo Civil. A finalidade é conferir maior previsibilidade, segurança jurídica, eficiência e celeridade à tramitação dos processos, garantindo maior estabilidade, integridade e coerência nas decisões do Poder Judiciário. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é o recurso julgado pela sistemática descrita nos artigos 1036 e seguintes do CPC, em que o STJ define uma tese que deverá ser aplicada a todos os processos com idêntica questão de direito no território brasileiro. A escolha do processo poderá recair sobre os recursos encaminhados pelos próprios tribunais como representativos da controvérsia ou em recursos já em tramitação no próprio STJ. Ao aceitar a afetação, é gerado um número chamado de tema e, como consequência, ocorre, em regra, o sobressamento dos processos em todo o território nacional. Em regra, pois o limite da suspensão será definido pelo relator e há casos em que se restringem aos recursos pendentes de apreciação no segundo grau. Esse sobressamento será levantado quando o STJ publicar o acordo da decisão, momento processual de retomada do curso para aplicação da tese, nos termos do artigo 1040, inciso 3 do CPC. Na página do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, o NUGEP, disponível no site deste tribunal, há a compilação dos temas mais recorrentes submetidos à sistemática de recurso repetitivo nos últimos anos. Atualizadas diariamente, as tabelas de tema ainda são separadas por matéria, para facilitar a localização dos julgados. A repercussão geral, de competência do Supremo Tribunal Federal, prevista nos artigos 1036 e seguintes do CPC, delimita ao STF as questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica que transcendem os interesses subjetivos da causa, de modo a uniformizar a interpretação constitucional. Em simetria ao procedimento realizado no STJ, ao reconhecer a repercussão geral da matéria, é gerado um número chamado de tema e, como consequência, ocorre em regra o sobressamento de processos no território brasileiro. Em regra, pois o limite da suspensão será definido pelo relator e há casos que se restringem aos recursos pendentes de apreciação no segundo grau. Esse sobressamento será levantado quando o STF publicar o acordo de mérito da decisão, momento processual de retomada do curso para julgamento e aplicação da tese, conforme o artigo 1040, inciso 3 do CPC. Na página do NUGEP, há a compilação dos temas mais recorrentes submetidos à sistemática de repercussão geral nos últimos anos, por meio de tabelas, alimentadas e atualizadas diariamente, separadas por matéria, para facilitar a localização dos julgados. Em paralelo com a sistemática dos repetitivos, temos o IAC, técnica de deslocamento no âmbito do próprio tribunal de um caso a um órgão colegiado para seu julgamento quando houver questão de direito com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos. O objetivo é prevenir ou reprimir controvérsia sobre determinada matéria, nos termos do artigo 947 do CPC. Assim, no julgamento de recurso, remessa necessária ao processo originário, poderá ser proposto incidente pelo relator ou presidente de ofício ou a requerimento da parte Ministério Público ou Defensoria Pública. Ao aceitar a admissão, é gerado um número chamado de tema e, como consequência, poderá ocorrer o sobrestamento dos processos em todo o tribunal, que tratem da temática por analogia ao artigo 982, inciso 1 do CPC. Até o momento, não temos IAC admitidos em nosso tribunal, mas temos 6 admitidos no STJ, e a sua observância é obrigatória. Para mais detalhes, acesse a opção IAC na página do NUGEP. Previsto nos artigos 976 e seguintes do CPC, esse incidente poderá ser suscitado pelo juiz ou relator por ofício, pelas partes Ministério Público e Defensoria Pública por petição, sempre que houver efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Assim, existindo processo repetitivo sobre uma mesma matéria de direito em um determinado estado, o IRDR poderá ser suscitado. Preenchidos os requisitos legais,
o tribunal admitirá o seu processamento, gerando um número chamado de tema e, como consequência, em regra, ocorre o sobrestamento dos processos no âmbito do próprio tribunal. Na página do NUGEP, todos podem encontrar informações sobre os IRDRs admitidos e não admitidos, cartilha para instauração do IRDR e IAC, além de modelo de petição para instauração de incidente. Importante destacar os códigos da Tabela Processual Unificada, a TPU, a serem utilizadas no sistema judicial de acordo com cada situação dos temas. Você pode encontrar o glossário completo da TPU no site do CNJ. No sobrestamento dos precedentes obrigatórios, temos os seguintes códigos de movimentação da TPU: 11975, recurso especial repetitivo; 265, recurso extraordinário com repercussão geral; 12098, incidente de resolução de demandas repetitivas; 12099, por decisão do presidente do STJ e RDR; 12100, por decisão do presidente do STF e RDR. Outro ponto importante é o dessobrestamento. Para a retomada do curso, é indispensável a decisão de dessobrestamento pelo magistrado, com o código da TPU 12067, levantamento da suspensão ou dessobrestamento. Com o intuito de facilitar o acesso às informações dos precedentes judiciais, é disponibilizado rotineiramente um pop-up na página deste tribunal. O link também está disponível no sistema de estatística do tribunal. Mas e na prática? Como podemos movimentar os precedentes do TJ? Assim que o magistrado proferir a decisão para sobrestamento do processo em razão de temas de repercussão geral, recursos repetitivos, incidentes de resolução de demandas repetitivas e incidentes de assunção de competência, a serventia deverá promover a correta vinculação do processo ao respectivo tema no módulo de sobrestamento do projúdice. Como vimos, tão importante quanto o sobrestamento é a decisão de dessobrestamento. Na análise de retorno de conclusão, identificar a decisão para levantamento da suspensão ou dessobrestamento do feito. Todos os anos, várias metas do Conselho Nacional de Justiça, IPCJus, Justiça em Números e a gestão das demandas repetitivas são impactadas diretamente pela realização correta do sobrestamento e o dessobrestamento de processos. A movimentação correta possibilita que o NUGEP gerencie o acervo sobrestado, monitorando diariamente o julgamento dos temas vinculados a processos. Como resultado desse gerenciamento, são enviados comunicados às unidades judiciárias, como este, que informa a publicação do acórdão, traz a íntegra da decisão e o quantitativo dos processos sobrestados na unidade. Por fim, não custa reforçar que as informações do acervo sobrestado são encaminhadas automaticamente ao Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, o BNPR, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a integração da base de dados do sistema ProJude ao banco por meio do SIGEP, Sistema de Gerenciamento de Precedentes. E falando de SIGEP, além da integração, funciona como um banco de dados pesquisável, onde você pode filtrar em um só lugar processos vinculados à sistemática de repercussão geral e repetitivos, mas isso é um tema para um novo vídeo. Mais alguma dúvida? Acesse a página do NUGEP e obtenha mais informações como legislação específica, composição e contatos do núcleo, notícias e dúvidas frequentes. Obrigada pela atenção e até a próxima!